Capítulo 20. Os 4 segredos iniciais do investidor de sucesso. Se você instruir um homem, estará instruindo uma pessoa. Se instruir uma mulher, estará instruindo uma família. Ruby Manica. Ainda fazíamos piadas sobre os 3 tipos de homens quando entramos em nossa sala de reunião na manhã seguinte. Depois que todas se sentaram à mesa de reuniões, eu disse: antes de vocês voltarem a elaborar seus planos, vou lhes contar alguns segredos sobre investimentos que aprendi ao longo dos anos. A maioria, aprendi da maneira mais difícil, errando uma série de vezes. Se eu puder aprender alguma coisa a partir de seus erros, em vez de errar por conta própria, então sou todo ouvidos, declarou Leslie. Tenho certeza de que alguns desses erros saíram muito caro. É verdade, saíram mesmo, repliquei. Saíram caro não só em termos de dinheiro, como também em termos de oportunidades perdidas e tempo jogado fora. Então, vamos saber quais são seus segredos, disse Pat com firmeza. Segredo 1. O primeiro segredo vocês já conhecem. O primeiro passo, quando se estuda qualquer investimento, é: previna-se com um pouco de instrução. Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova. Tudo gira em torno da instrução. Quanto mais vocês souberem, melhor se sairão. Façam a lição de casa antes de começar a investir. Existe uma série de excelentes recursos à sua disposição. Um pouco de conhecimento antecipado pode representar a diferença entre ganhar e perder dinheiro. E continuei: vocês não pulariam na parte mais funda de uma piscina sem aprender primeiro a pelo menos se manterem à tona. Caso contrário, vocês se afogariam. Pular num investimento sobre o qual vocês não sabem nada é a mesma coisa, vocês provavelmente se afogariam. Um dos motivos para apoiarmos as empresas de marketing por meio de relacionamentos é que as empresas realmente boas instruem seus distribuidores, oferecendo cursos que vão desde vendas e finanças até o desenvolvimento pessoal. As boas empresas não querem apenas contratar vendedores, mas apoiar gente que tenha sucesso em todas as áreas. A The Rich Dad Company é uma empresa de educação financeira. Não vendemos nem recomendamos investimentos. Tudo o que oferecemos é instrução. Fica por conta dos clientes encontrar os investimentos mais adequados a eles. Além da série de livros Pai Rico, temos um produto que considero indispensável para quem encara os investimentos com seriedade. Esse produto é o jogo Cachorro 101. Quando Robert e eu nos aposentamos, em 1994, as pessoas perguntavam constantemente: como foi que vocês conseguiram? Como foi que se aposentaram aos 37 anos? Robert tinha 47. Bem, uma das coisas que Robert e eu temos em comum é gostar de jogos. A maioria de nós jogou e brincou na infância, principalmente jogos de tabuleiro, esconde-esconde, pega-pega e, evidentemente, faz-de conta. Lembro-me de pedalar minha bicicleta rua abaixo quando eu tinha 12 anos, numa bela manhã de domingo, sentindo-me totalmente livre e feliz. Eu ia jogar futebol. Cresci praticando esportes e até hoje gosto de jogar todo tipo de jogos. Em 1995, Robert teve a ideia de criar um jogo de tabuleiro que mostrasse passo a passo o processo que havíamos percorrido até nos tornarmos financeiramente livres. Essa forma de instrução teria de ser divertida, exatamente como investir e ganhar dinheiro. Desenvolvemos, então, o Cash Menos 214 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova Flow 101, querendo que as pessoas se divertissem enquanto aprendiam a investir. O jogo espelha a maneira como Robert e eu pensamos e agimos como investidores. O jogo obriga as pessoas a entrarem em ação. Aqui está um diagrama do cone de aprendizado, resultado de um ES, tudo realizado por Dahl em 1969. O objetivo do estudo era saber como as pessoas aprendem mais. O que choca é a última linha da figura, que indica as maneiras menos eficientes de as pessoas aprenderem. E quais são elas? Leituras e exposições em sala de aula, as 2 formas de ensino principais que nosso sistema escolar utiliza. Não obstante,
Agradeço o fato de vocês lerem este livro. Mas quais seriam, então, as técnicas de ensino mais eficientes? A experiência real e a simulação. As pessoas aprendem mais fazendo e foi por isso que criamos um jogo de tabuleiro, uma simulação, para ensinar a investir. Os 4 segredos iniciais do investidor de sucesso 215 campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda PROVA Cone de aprendizado após 2 semanas. Tendemos a recordar 90% do que dissemos e fizemos 70% do que dissemos 50% do que vimos e ouvimos 30% do que vimos 20% do que ouvimos 10% do que lemos fazendo a coisa real simulando a experiência real dramatizando. A experiência ministrando uma palestra participando de um debate presenciando a atividade in loco observando uma demonstração. Visitando uma feira e observando uma demonstração assistindo a um filme observando imagens ouvindo lendo natureza do envolvimento ativo-passivo fonte, cone de aprendizado, adaptado a partir de Dali, 1969. Vamos jogar o jogo hoje à noite, sugeriu Tracy. Seria uma excelente maneira de encerrar nosso encontro de 2 dias, concordou Leslie. Existe uma série de recursos disponíveis, além do cacholos e dos outros produtos Pai Rico, livros, CDs, DVDs, seminários, jornais, boletins, sites e organizações de investimento. A lista é praticamente interminável. Vocês têm apenas de examinar esses recursos e buscar as informações que querem. É claro que não há professor melhor que a experiência real, assim, não pensem que precisarão passar anos estudando, antes de começarem a se mexer. Estudem um pouco e entrem no jogo. Segredo 2. O segundo segredo, que elimina boa parte do medo de investir, é: comece modestamente qualquer que seja o investimento que vocês escolherem. Comecem modestamente e preparem-se para errar. Vocês, na certa, errarão. O que digo às mulheres que afirmam ter medo de investir, porque têm medo de errar, é: vocês não precisam ter medo de errar, vocês vão errar. Eu já arranto. Mas, se souberem que vão errar, não terão nada a temer. Nunca esquecerei o primeiro erro que cometi, na primeira casa de aluguel que comprei. O inquilino saiu 6 meses depois que comprei a casa e eu pensei, grande oportunidade, vou aumentar o aluguel em $25. Já que meu fluxo de caixa positivo era de apenas US cifrão 50 mensais, isso aumentaria em 50%. Eu dei parabéns a mim mesma por minha brilhante ideia. O erro foi que eu não havia examinado o valor do aluguel de casas semelhantes naquela 216 Mulher Rica Campus, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda PROVA para ser investidor, você tem de entrar no jogo. Eu chamo os investimentos de jogo porque, às vezes, se perde, outras vezes, ganha-se. A definição de investidor é uma pessoa, empresa ou entidade que tem dinheiro investido em alguma coisa. Enquanto seu dinheiro não estiver investido, você não é um investidor. Vizinhança. Se tivesse feito minha lição de casa, teria descoberto que o aluguel que eu estava pedindo seria o mais elevado de todos. O resultado foi que a casa ficou vazia durante 3 meses e eu perdi $150, em vez de ganhar 75 a mais. Foi uma excelente lição. Assim, cometam seus erros com quantias pequenas. Aprendam o que é fundamental. Se forem comprar ações, não apostem tudo numa só empresa. Comprem ações de algumas empresas. Se forem comprar imóveis, comecem por um de até 4 quartos, e não por um prédio. Não esperem acertar logo na primeira vez. Trata-se de um processo no qual se aprende à medida que se vai avançando. Experimentem a temperatura da água, aprendam e continuem. Os investimentos não são bilhetes de loteria. Descobri que as pessoas frequentemente se atrapalham para escolher o melhor investimento, aquele que trará o maior retorno. Essa atrapalhação pode deixar a pessoa paralisada por não saber qual é o melhor investimento. E isso pode durar para sempre. Começando modestamente,
vocês poderão adquirir experiência real sobre uma série de investimentos e decidir qual é o melhor para vocês. Segredo 3. Adiante um pouco de dinheiro antecipadamente. Existem 3 razões para que isso seja importante para o seu sucesso e a primeira delas é evidente. Vocês só terão entrado no jogo depois que apostarem algum dinheiro. Antes disso, era tudo teoria. Vocês têm de entrar no jogo para serem investidoras. Eu chamo os investimentos de jogo, porque, às vezes, se perde, às vezes, se ganha. A definição de investidor é uma pessoa, empresa ou entidade que tem dinheiro investido em alguma coisa. Enquanto seu dinheiro não estiver investido, vocês não serão investidoras. O que nos leva à segunda razão. Um pouco de dinheiro representa um pequeno risco. Muito dinheiro pode significar um risco grande. Os 4 segredos iniciais do investidor de sucesso 217 campos. Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova mais. Sempre que estou embarcando em um novo investimento, levo em conta minha falta de conhecimentos e experiência relativos ao novo investimento. Poderei cometer erros que irão me custar dinheiro, mas poderei também aprender apostando apenas um pouco e não muito dinheiro. A terceira razão é a mais valiosa. Vocês já notaram como ficam interessadas quando o que está em jogo é seu dinheiro? Minha vizinha comprou recentemente um carro conversível. Antes de comprá-lo, ela não tinha o mínimo interesse em automóveis, mas, quando resolveu comprar um carro novo, ela se transformou subitamente na maior especialista em carros do bairro. Ela pesquisou tanto antes de tomar a decisão final, que ficou com a cabeça girando. Mas pesquisou porque passaria a ter um interesse investido, o dinheiro que ela possuía. Moral da história: se vocês quiserem entender de um novo investimento, invistam, mas só um pouco. Segredo 4. Diz o velho ditado: a galinha do vizinho é sempre mais gorda. As pessoas estão sempre procurando um novo mercado que seja quente, seja aéreo recém-descoberto mercado de condomínios em Las Vegas, a próxima mania de ações das empresas de tecnologia ou a mais recente oportunidade de negócios chiques e descolados na qual todo mundo está entrando. A galinha do vizinho é sempre mais gorda que aquela frangá que cisca no seu quintal. O quarto segredo é: não vá muito longe. Indiferentemente de você ser apenas um principiante ou um investidor amadurecido, eu sempre recomendo não ir muito longe. O que isso quer dizer? Concentrar-se naquilo que você conhece, exatamente o oposto de ir atrás das dicas quentes. A bolha das ações das empresas de tecnologia, nos Estados Unidos, foi um bom exemplo de pessoas que vão longe demais. Depois de jogar pela já menos 218 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova nela tudo o que sabiam de fundamental, as pessoas começaram a aplicar nas ações das empresas de alta tecnologia. Gente que nunca havia investido no mercado de ações começou a apostar que as empresas de tecnologia eram a galinha dos ovos de ouro. E, como todos sabem, a bolha estourou e as pessoas perderam milhões. Peter Lynch, ex-gerente do Fidelity Magellan Fund, disse se ao acerca das ações, você recebe informações valiosas cada vez que compra na mercearia, come um hambúrguer ou compra óculos escuros novos. Pesquisando por aí, você pode saber o que está ou não sendo vendido. Observando seus amigos, você fica sabendo quais são os computadores que eles estão comprando, que refrigerante estão bebendo, a que filmes estão assistindo e se os reebooks estão ou não na moda. São todas indicações importantes, que podem levá-lo até as ações corretas. Você ficaria surpreso se soubesse quantos adultos deixam de seguir essas indicações. Milhões de pessoas trabalham em indústrias e nunca aproveitam suas informações de bastidores. Os médicos sabem quais são os laboratórios que fabricam os melhores medicamentos, mas nem sempre compram ações desses laboratórios. Os banqueiros sabem quais são os bancos mais sólidos, têm menores despesas operacionais e fazem os empréstimos mais sensatos, mas não compram necessariamente ações desses bancos.
Os gerentes de lojas e as pessoas que dirigem os shopping centers têm acesso aos totais de vendas mensais e, portanto, sabem com certeza quais são as lojas que mais vendem. Mas quantos gerentes de shopping centers enriqueceram investindo nas ações das redes de varejo especializadas? E essas oportunidades não estão apenas por perto, mas sim bem debaixo do nariz das pessoas. Durante uma viagem que fiz a Singapura, uma mulher me abordou e disse: "Moro em Singapura, mas ouvi dizer que o mercado imobiliário é muito bom em Orlando, na Flórida. Devo comprar imóveis em Orlando?" Os 4 segredos iniciais do investidor de sucesso 219 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21. Segunda prova. Antes de mais nada, eu não sabia se o mercado de imóveis em Orlando era bom ou não. Em segundo lugar, não importava que fosse ou não. A mulher nunca investira em bens imobiliários e eu perguntei a ela: "A senhora já esteve em Orlando? Está planejando viajar até lá?" "Ah, não", respondeu a mulher. "Pensei em comprar imóveis pela internet." Normalmente, não dou conselhos específicos, mas aquilo era uma emergência e eu disse a ela: "Não compre imóveis pela internet. Se a senhora estiver apenas começando, não compre imóveis em cidades nas quais a senhora nunca esteve e não conhece. Procure imóveis perto de onde a senhora mora. E, acima de tudo, informe-se um pouco sobre o investimento em imóveis." Não tenho nada contra os erros das pessoas, mas ninguém precisa ser idiota. Aquela mulher estava a caminho de cometer um vasto e oneroso erro. 3 razões para não ir muito longe em se tratando de imóveis. Gosto de ficar perto de minha casa, por várias razões. Em primeiro lugar, você na certa vai querer ficar de olho na área na qual está investindo. Vai querer saber se os aluguéis estão aumentando ou diminuindo, se há novas empresas ou lojas se instalando na área, o que está acontecendo com os valores das propriedades e se a tendência geral da área é aumentar ou diminuir de importância. Estes são apenas alguns dos fatores que você quer manter sob seu olhar. Assim, quando aparecer alguma propriedade à venda, você, que se especializou na área, saberá rapidamente se o imóvel é interessante. Em segundo lugar, se surgir algum problema com seu imóvel, você não gostaria de ser obrigado a pegar um avião ou alugar um carro, ir até lá, resolver o problema e fazer todo o caminho de volta. Isso custa tempo e dinheiro. A terceira razão para eu recomendar não ir muito longe é que, se eu achasse que sempre existirão negócios melhores em outras cidades, passaria todo o meu tempo caçando centenas de investimentos em Potem menos 220 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova cial pelo mundo todo. Em vez disso, eu me concentro em algumas áreas e vejo que é surpreendente o número de negócios que aparecem. Meu maior erro em matéria de investimentos. E por que sou tão categórico em relação a isso? Porque o maior erro em matéria de investimentos que já cometi, até hoje, aconteceu porque não segui minha própria intuição. Robert e eu estávamos em Miami e encontramos o que parecia ser um excelente investimento. Era um imóvel comercial alugado para uma grande academia de ginástica. O prédio tinha aproximadamente 4.200 metros quadrados de área útil. Acertamos um preço e começamos a resolver os pequenos detalhes. Já que eu nunca havia comprado um imóvel daquele tipo e não conhecia direito a Flórida, arranjei um advogado especializado em imóveis para analisar o contrato que me foi apresentado. O primeiro problema foi que o advogado era do Arizona e não entendia as minúcias da legislação da Flórida. O segundo problema foi que o advogado do vendedor, cujo nível de experiência era bastante questionável, não gostou de nosso advogado e o sentimento foi recíproco. Assim, em vez de ser um negócio imobiliário, a coisa se transformou numa disputa para ver qual dos advogados conseguia fazer xixi mais alto, e a parede que serviu de alvo foi meu imóvel. Como se isso não bastasse, além de se tratar de um investimento mais complicado do que aqueles aos quais eu estava acostumada, numa cidade que eu não conhecia, deixei que meu advogado negociasse por mim. Um grande erro. Aprendi que o papel de um advogado imobiliário não é negociar a compra. O papel do advogado é fazer as perguntas e descobrir os possíveis problemas.
Feito isso, cabe a mim decidir se RO ou não fechar o negócio. Para encurtar a história, esse impasse durou 5 meses. Essa complicação decorreu em grande parte do fato de eu não conhecer a área na qual estava investindo. Vejam bem, ainda estávamos negociando, o compromisso de compra e venda e a inspeção do imóvel nem havia começado. Os 4 segredos iniciais do investidor de sucesso 221 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21. Segunda prova. A certa altura, pegamos um avião para Miami, a fim de encontrar pessoalmente o vendedor. No prazo de alguns minutos, aparamos todas as arestas e voamos de volta para casa. No dia seguinte, o contrato estava sobre a minha mesa, mas o advogado do vendedor havia mudado tudo. O vendedor estava agora numa viagem pelo exterior. Finalmente, após meses de marchas e contramarchas, recebi um telefonema de nosso corretor, por volta de 10 horas da noite, e o homem disse: o vendedor voltou atrás e não quer mais vender. Acabou. Mais tarde, descobri que houvera outros problemas. Mas naquele momento tive uma sensação de vazio no estômago. Todo aquele tempo, todo aquele esforço e todas aquelas despesas legais, para nada. Liguei para o vendedor e ele confirmou que o negócio estava cancelado. Já era então quase meia-noite e eu estava chocada e irritada. Mas não estava irritada com o vendedor ou os advogados. Era furiosa comigo mesma. Está certo que o negócio era complicado pelo fato de estar numa área sobre a qual eu não sabia nada, além de não conhecer aquele tipo de imóvel. Mas lá no fundo eu sabia que havia uma única causa para aquela confusão toda. E essa causa era eu não havia confiado em mim mesma. Achei que não sabia o bastante. Fiquei com medo de estragar tudo. Deixei que esse medo fosse mais forte que eu, a ponto de estragar o negócio. Olhando em retrospectiva, vejo que foi apenas mais uma transação imobiliária que me ensinou algumas coisas. Foi uma enorme lição. Agora já era quase 1 da madrugada, mas eu estava mais decidida ainda. Tudo o que eu podia pensar era, depois de todo esse esforço, em onde encontrar um negócio que substitua esse. Fui até meu escritório caseiro e lá, ao lado de meu computador, estava uma pilha de volantes enviados por corretores. Os volantes são folhas soltas ou livretos que fornecem informações sobre imóveis à venda, incluindo a renda prevista, as despesas e as condições financeiras. Comecei imediatamente a revirar aquela pilha de possibilidades que eu havia negligenciado, quando me deixará seduzir por aquele imóvel em Miami 222 Mulher Rica Campus, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova. Por volta das 2 da madrugada, encontrei as informações sobre uma propriedade que me fora oferecida meses atrás. Quanto mais eu olhava, mais gostava. Será que ainda existe alguma possibilidade de ela continuar à venda? Pensei com meus botões. Às 7 da manhã do dia seguinte, liguei para o corretor, um homem que eu conhecia bem e em quem confiava. Craig, sabe aquele imóvel que você me sugeriu há alguns meses, bem na frente de seu escritório, ainda não foi vendido? Na verdade, o dono nunca o anunciou, disse ele. Estavam apenas oferecendo a alguns compradores mais sérios. Vou ligar para o corretor e descobrir. Craig me ligou meia hora depois. O corretor disse que o dono vende se você estiver interessada. E quanto ele quer pelo imóvel? Perguntei. Só fazem negócio à vista, respondeu Craig. E vale a pena? Perguntei. Sim, vale, foi a resposta. Eu fico com ele, respondi. A ironia disso tudo foi que o negócio era quase idêntico àquele de Miami. E como eu conhecia muito bem a área e sabia muito a respeito daquele tipo de imóvel, fechamos o negócio todo em menos de 45 dias. Além disso, conheci, durante o processo, um dos melhores advogados imobiliários que já encontrei na vida, o que renovou minha fé nos advogados. E aquele imóvel é atualmente um de meus melhores investimentos, em termos de fluxo de caixa, valor e localização. Assim, meu maior erro acabou se transformando no meu maior ativo, em termos tanto de experiência quanto de fluxo de caixa.
E vocês querem saber da maior? O imóvel fica a 2 quarteirões de minha casa. Portanto, é como eu disse, é melhor não ir muito longe. Os 4 segredos iniciais do investidor de sucesso 223 campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 21, segunda prova.